Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, estado de natureza, 776, livro dos Espíritos. Então nós estamos aqui com alguns esboços, alguma coisinha assim muito precária, para poder tentar explicar mais ou menos, né? Então, olha só para você ver. Depois, né? Como aqui nós já mostramos já no outro vídeo, o estado intermediário, o mineral, o vegetal, o animal e o hominal, né? Então nós paramos na outra parte, onde nós falávamos a respeito do vegetal. Esta célulazinha, você entendeu? Que desagregou do corpo de Deus, que já passou pela escala rudimentar nos reinos intermediários, entendeu? Ela, depois de ter deixado já o sistema mineral, ela vai ser transferida para o reino vegetal. Então foi onde nós paramos na questão, dizendo, a pessoa pode pensar assim, então quer dizer que eu fui uma árvore, eu fui um pé de roseira, eu fui um pé de abacaxi, não, de abacate, não. Mas nós fomos uma célula ali na seiva do reino vegetal. Só que o período é muito longo no reino vegetal. Vou tornar a dizer essa mesma frase. No reino vegetal, o período todo do reino vegetal até o reino animal é uma distância, como se fosse uma distância de nós para Deus. Olha só para você ver que distância. Estagiamos. Entendeu? Essa célula, ela estagia nos reinos. Depois que ela estagia, que ela evolui, que essa célula evolui. O seu princípio evolui. Ela migra para o reino animal. Uma vez no reino animal, veja bem, uma vez no reino animal, ela vai estagiar num período de uma distância de nós para Deus. É tudo de nós para Deus. Só que isso é um conceito. Por que é um conceito? Porque a depender daquele eu em processo de evolução. Porque por mais que naquele período, naquele momento, o ser ele ainda não possui o que na atualidade de 2021 ele ainda não possui consciência. Ele não possui consciência. Mas muitos seres dizem, muitos encarnados, diz que nesse período no animal, no vegetal, no mineral, esse ser em evolução, ele não possui sentimento nenhum, qualidades nenhuma. O que no esmiuçamento nós não concordamos, porque essa forma de pensar das pessoas, que respeitamos, mas não podemos concordar,
Nós temos que entender que é uma forma mesclada pelo conceito, apoiada pelo conceito existencial no nível evolutivo no qual nós nos encontramos. Aí você pode me dizer assim, mas os bons espíritos, no livro dos espíritos, eles dizem totalmente o contrário do que você está dizendo. Graças a Deus que nós aqui no esmiuçamento estamos dizendo o contrário que eles disseram. Você sabe por quê? Porque o esmiuçamento, ele existe justamente para mostrar o outro lado da moeda, o que os bons espíritos não puderam, na época, dizer de uma outra forma, como aqui, muito precariamente nós estamos dizendo, por falta de material para comparar tudo, e só porque nós estudamos no plano espiritual, e só porque eu trago tudo registrado no meu eu, então você não imagina a dificuldade que eu me encontro para poder passar isso para as pessoas. No entanto, você observa esses desenhos aqui. Isso aqui são desenhos muito infantil, mas é uma forma. Você entende que é um desejo meu fabricar esses desenhos aqui, é um desejo meu fazer com que isso fique bem claro na consciência das pessoas, como tudo ocorre, como as coisas acontecem na evolução do eu. Agora, veja bem, nós estamos tratando de uma célula, tá? Nós não estamos tratando aqui de uma coletividade, não. Porque, na verdade, é uma coletividade com um número inimaginável de células ao mesmo tempo, e cada célula, o seu princípio espiritual é uma centelha que desagregou-se de Deus no conceito. Você vai entender esse termo desagregou-se de Deus no conceito. Por que desagregou-se de Deus no conceito? Porque ninguém se desagrega de Deus. Ninguém se desagrega de Deus. Nada se desagrega de Deus. Nós somos eternos tanto quanto Deus é eterno. Nós fazemos parte da mesma propriedade de Deus. Olha só para você ver a grandeza nossa ao mesmo tempo. Só que ninguém preza, ninguém dá valor nestas condições. Então vejamos, vamos continuar, porque a hora que chegar aqui no nominal, nós vamos explicar uma outra coisa. Então, esta célula, ela estagia no reino animal. E ao estagiar no reino animal, ela pode ser transferida para outros planetas, e sua evolução pode se dar em Marte, em Júpiter, em Saturno, em Vênus, em tudo quanto é planeta, e em outro sistema solar, e depois voltar novamente para cá, numa condição já melhor, porque já superou o tempo. Por que o tempo? Porque também o animal, o percurso qual esta célula, princípio, essa célula, você entendeu? Princípio, aqui no esmiuçamento, está relacionado a partir do momento em que
se desagregou-se do corpo de Deus e foi introduzida na matéria diferenciada para começar o seu ciclo evolutivo no exterior, sendo que antes ela já se encontrava em evolução no interior. Parece difícil, mas não é difícil. É só a pessoa raciocinar. Que nós nunca tivemos princípio. As qualidades, as virtudes, sim, é que tiveram princípios. Pois bem, estagiou-se no reino animal esta célula. Agora você entende que uma célula, o corpo de uma célula é composto por bilhões de outras células e assim por diante, né? Porque não é só células, existe micróbios, né? E vírus e por aí em diante vai. Mas nós estamos falando só de células, só para simplificar. Aí chega no reino hominal. Essa célula que evoluiu no reino animal, ela é transferida. Há uma migração, que essa migração é como se fosse uma matização. E nessa matização, automaticamente, imperceptivelmente, de repente, essa célula, ela já assume um corpo. Entendeu? Ela assume um corpo. E esse corpo que essa célula assume, por que ela assume um corpo? Porque essa célula é nada mais, nada menos do que o eu. O eu é nada mais que o espírito. É nada mais que a alma do indivíduo em processo de evolução. Nesses reinos que estagiou na forma de uma célula. Mas quando chega no reino hominal, essa célula ela já assume um corpo. E esse corpo nós o encontramos lá no hominídeo. E através do hominídeo, aí é que entra outras questões. Uma célula lá no hominídeo, essa célula no hominídeo, ela é composta-se de espírito, é composta-se de perispírito e é composta espírito, perispírito e corpo físico. Só que não podemos nos esquecer que lá no hominídeo, aquele corpo físico, ele começa ali um novo ciclo, aquele espírito e também aquele perispírito, começa um novo ciclo na evolução, onde naquele corpo do hominídeo, ele se transforma num berço. Vamos usar esse termo por falta de termo. Ele se transforma num berço onde aquele corpo físico do hominídeo, ele é constituído de 116 elementos. Elementos esses que são encontrados
aqui na Terra. Olha só, o corpo do hominídeo. 116 elementos. Sendo que os 6 mais importantes, todos são importantes, mas vamos pensar em 6 apenas, né? O oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, o carbono, o cálcio e o fósforo. Vamos só nesse aí, porque 116 não dá tempo, né? É muita coisa. Só que quantos bilhões de células em processo de evolução não se encontra ali, naquele corpo do hominídeo? E sendo que cada célula é um princípio, vou usar esse termo por usar, sendo que cada célula, no seu campo espiritual, é um princípio inteligente em evolução. Agora, cada corpo da célula, cada célula, seu corpo, é composto de outros bilhões de células. Tudo bem, deixou o hominídeo. Vamos dar um salto para o Homo sapiens, né? Porque existe vários homos, mas vamos do hominídeo para o Homo sapiens do futuro. Existe o Homo sapiens primitivo, existe também o Homo sapiens primitivo, o Homo sapiens mediano na evolução e o Homo sapiens mais evoluído. E, por incrível que pareça, nós nos encontramos nesse Homo sapiens mais evoluído. Ai, Jesus amado, dai-me paciência, né? Só que nós temos que entender que quando esta célula, né, esse princípio, que desde o hominídeo assumiu a liderança de um corpo físico, com bilhões e bilhões de células e um número incalculável de átomos e outras partículas, entendeu? Nós, gradativamente, houve-se períodos no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, em que esse princípio, ele sofreu em determinados momentos, ele sofreu para sobreviver e também muitos atributos, muitas qualidades, o eu, ele adquiriu nesses reinos. Então nós sabemos que nesses reinos houve-se o período em que o eu, ele conquistou a reprodução, que é a procriação, através do ato sexual, né? Foi nesses reinos. Houve momentos em que nesse reino o eu, ele conquistou, para não dizer assim, aflorou nele, né? Eu acho que eu vou usar esse termo conquistou, principalmente nesses reinos, por aflorar. Porque isso aí já era virtudes que ele já possuía na condição de centelha. Mas tudo bem. Disse isso só para você analisar. Então houve momento nesses reinos, mineral, vegetal, animal, e também no hominal,
mais irracional, não racional e mais irracional, em que nesses reinos esse princípio em evolução, ele conquistou o tato, o paladar, o olfato, né? A audição, a visão, fora outros atributos, como em dado período o princípio da inteligência, o princípio da cultura, o princípio do intelecto, o princípio da moral, acho que já disse, né? E muitos outros princípios. O princípio da solidariedade, o princípio do amor, mas não é sexo não, viu, gente? É amor que transcende todos os nossos conceitos. Vários instintos, entendeu? Instintos necessários naqueles períodos evolutivos e também tudo que o ser conquistou foi armazenando em seus registros, nos seus arquétipos, no seu eu. Foi armazenando. Tanto os momentos bons, quanto os momentos ruins, os momentos de frustrações, pelos quais aquela célula naqueles reinos enfrentou, momentos onde aquela célula ela foi devorada por outras células, por outros animais, porque aí num coletivo, né? Uma planta foi devorada, num coletivo um animal foi devorado, e aquele princípio, aquela célula, automaticamente deixou-se aquele organismo, aquele princípio, deixou aquele organismo e todos aqueles outros princípios que compunham aquela célula, né, deixava aquele organismo e automaticamente já ingressava em outra célula, em outro organismo, porque o retorno ao corpo físico de uma outra célula dava-se automaticamente, instantaneamente, como se fosse um imã que atraía aquele princípio automaticamente a outros organismos, a outros corpos. Então isso tudo ficou registrado no eu desta célula, como ficou registrado, como esse registro veio, entendeu? Desses períodos distantes até chegar na condição do hominal, do Homo sapiens, tanto no irracional quanto no racional. Então, muitos conflitos, muitos transtornos, muitas necessidades, muitos vícios, muitas decepções, frustrações, muitos desejos,
O eu, hoje, na condição de Homo sapiens, ele trouxe desses reinos que ele estagiou neles. Ele trouxe de lá. Aí, na condição de Homo sapiens, hominal, que é metade homem, metade animal no sentido mais primitivo, bem mais primitivo, né? O hominal bem primitivo, mais primitivo. Então, ele punha em prática aqueles desejos arquivados que encontrava nos seus registros e ali ele extrapolava. Por isso que hoje em dia muitas pessoas ainda possuem assim comportamentos de instintos primitivos, onde muitos optam pela porta larga, porque ele ainda continua um irracional desde aquele período. Vamos para o próximo vídeo, mas nós temos aqui mais desenho para mostrar para você, viu?